Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir o Salmo 101 e os capítulos 3 e 4 de 2 Samuel. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Promessas de um rei. Salmo de Davi. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. 2 Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: "Por que você teve relações com a concubina de meu pai?" Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: "Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba." E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: "De quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu o ajudarei a fazer com que todo o Israel se junte a você." Davi respondeu: "Muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo. Quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul." Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: "Dê-me de volta a minha mulher Mical. Para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então Abner disse a ele: "Agora vá e volte para casa." E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: "No passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isto agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos." Abner falou também com a tribo de Benjamim, e então ele foi dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom,
e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para ajuntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança com o rei. E meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. E todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo o Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece. Segundo Samuel capítulo 4, Isbosete é morto. Quando Isbosete, o filho de Saul, soube que Abner tinha sido morto em Hebrom, as suas mãos desfaleceram, e todo o Israel ficou consternado. Esse filho de Saul tinha a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná e o outro Recabe. Eram filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também a cidade de Beerote era considerada como pertencente a Benjamim. Os Beerotitas tinham fugido para Gitaim e ali vivem como estrangeiros até o dia de hoje.
Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles tinham entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em sua cama, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Depois cortaram a cabeça dele e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Levaram a cabeça de Isbosete ao rei Davi em Hebrom e lhe disseram: aqui está a cabeça de Isbosete, filho de seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o beerotita, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa, eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requeriria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Então Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e os penduraram junto à cisterna em Hebrom. Porém pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os compromissos com a integridade, a busca pela justiça e a importância de confiar no tempo de Deus em nossa vida. Salmo 101, 2 Samuel 3 e 2 Samuel 4 nos mostram como devemos agir com retidão, rejeitar a injustiça e reconhecer que Deus trabalha para cumprir seu propósito no tempo certo. Salmo 101 é um salmo de Davi, no qual ele faz um compromisso de viver com integridade e de manter seu lar e reinado em retidão. Ele declara: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Davi se compromete a não tolerar o mal ao seu redor e a viver de maneira íntegra diante de Deus. Esse salmo nos ensina que integridade é um valor que devemos buscar em nossas vidas, tanto em nosso relacionamento com Deus, quanto em nossas atitudes com os outros. Quando nos comprometemos a viver com retidão e a fazer o bem, estamos honrando a Deus e refletindo seu caráter em nosso dia. Segundo Samuel capítulo 3, narra o fortalecimento do reinado de Davi e o enfraquecimento da casa de Saul. Nesse capítulo, vemos como Davi continua crescendo em influência e respeito, enquanto Abner, o comandante do exército de Israel, decide mudar sua lealdade para Davi. Em meio a essa transição, vemos também a importância da justiça e da responsabilidade. Abner é assassinado por Joabe, o comandante de Davi. E Davi expressa sua tristeza e condena essa ação injusta. Esse capítulo nos ensina que o caminho para o cumprimento do propósito de Deus não deve envolver violência ou vingança, mas confiança na justiça e no tempo de Deus.
Davi reconheceu que Deus era seu juiz e evitou tomar o trono por meio de atos injustos. Segundo Samuel, capítulo 4, continua a narrativa de transição de poder com a morte trágica de Esbocete, o filho de Saul, e pretendente ao trono de Israel. 2 homens assassinam Esbocete pensando em agradar a Davi, mas Davi rejeita essa violência e pune os assassinos, mostrando que ele não deseja tomar o trono através de derramamento de sangue. Esse capítulo nos ensina sobre a importância de agir com justiça e de recusar atalhos que comprometem nossa integridade. Davi confiou que Deus realizaria suas promessas sem a necessidade de atos impuros. Em nossa vida, isso nos lembra que devemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas no tempo certo, sem que precisemos agir de forma injusta ou tomar atalhos. Refletindo sobre esses textos, aprendemos a importância de viver com integridade, buscar a justiça e confiar que Deus trabalha no tempo perfeito para realizar seus propósitos em nossas vidas. O Salmo 101 nos ensina a fazer um compromisso com a retidão e a rejeitar o mal. 2 Samuel 3 nos lembra de confiar na justiça e no tempo de Deus, sem buscar vingança ou violência. E 2 Samuel 4 nos mostra que, mesmo quando surgem oportunidades, não devemos comprometer nossa integridade, pois Deus é fiel para cumprir suas promessas. Que possamos viver com integridade, agir com justiça e confiar que o tempo de Deus é perfeito para cada propósito em nossas vidas. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!